meu povo, tudo bem com vocês? Que a alegria do Espírito Santo transborde no seu coração. Que você esteja aí já queimando com a sarça do Senhor, ardendo aí no seu peito. Hoje estamos aqui para mais um dia, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, rumo a Pentecostes. Pentecostes é a promessa do Espírito Santo, é o Espírito Santo que desce, que se derrama sobre nós. Isso acontece sempre, por vezes, nós que não estamos prontos para receber. Por isso estamos aqui, buscando em Deus, por meio da sua palavra e da oração, irmos aí trilhando esse caminho, direcionado por Ele, porque Ele vai nos dando a direção todos os dias, de por onde ir, de como fazer, até alcançar essa graça. Hoje, então, a gente começa aí também o cerco de Jericó, 6 dias onde a gente vai também orando, pedindo a queda das muralhas. Então, nós vamos seguir esse caminho, direcionados pelo Espírito Santo rumo a Pentecostes, aí agora também, colocando, pedindo para que caia as muralhas que está nos impedindo de receber essa graça do Espírito Santo de Deus sobre nós. Às vezes, a muralha da incredulidade. Então, que o Espírito Santo de Deus venha sobre mim, venha sobre você, que Ele venha abrindo a nossa mente, renovando a nossa mente, para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender o que Ele vem nos dizendo. Ele renove todo o nosso ser, né? Que Ele possa te tocar, que Ele possa abrindo a sua mente, que Ele possa ir fluindo em você. Que o Espírito Santo de Deus venha preenchendo em mim, em você, venha preenchendo em todos da sua casa, todas as lacunas, que Ele venha preenchendo todos os espaços vazios. Que não fique nenhum espaço vazio. E assim a gente possa ir compreendendo. E nós possamos beber desta água que vem sobre nós, que é derramada sobre nós. Que a gente possa então aí ir se enchendo. E para isso a gente começa hoje meditando no livro de Josué e também lá no capítulo 28 de Mateus, porque o Senhor veio trazer essa direção hoje por meio dessas palavras. Em Josué 1, ele fala da conquista da terra. Então a primeira coisa que vamos meditar sobre a palavra conquista da terra. Deus tinha uma terra prometida para aquele povo dele. Deus disse que a terra era deles. Do mesmo jeito, Deus tem terra, Deus tem coisas prometidas para mim e para você. E o que Ele prometeu está de pé. A promessa, ela permanece de pé. Agora, por vezes, a gente para só na promessa. Fica ali, Deus me prometeu isso. E a gente fica esperando a promessa acontecer. Porém, aqui está claro, é preciso conquistar. Então, Deus tem promessa para você. É preciso você conquistar. E para conquistar, nós precisamos do Espírito Santo. Porque até para saber qual é a promessa que Deus tem para a minha vida, eu preciso do Espírito Santo que vai nos dizer qual é a promessa. Para conseguirmos ir trilhando o caminho, precisamos do Espírito Santo que vai nos dando a coragem para derrubar as muralhas. Porque Deus prometeu, mas tem uma muralha que fica ali impedindo. Tinha uma muralha e do outro lado da muralha tinha um povo ali que não foi Deus quem colocou naquela terra. Então, quantas coisas na sua vida, na sua casa, estão ocupadas por coisas que não foi Deus quem colocou? E aí, só o Espírito Santo de Deus para ir te dando graça, te conduzindo e te dando o entendimento de saber que tais coisas ali não foi Deus quem colocou e, portanto, elas não podem permanecer. E você precisa de coragem para tomar posse daquilo que é seu. Por exemplo, o seu lugar de filho de Deus. Quantas coisas nos impedem, tenta nos impedir de tomar posse do nosso lugar de filho de Deus. Então essa é a primeira palavra, conquistar. Tem uma promessa, é preciso você conquistar. A outra palavra tem uma condição para isso. O Senhor vem falando em Josué 1, condição, para ter a terra. Então a terra está prometida para nós, mas tem uma condição aí. E qual é a condição que o Senhor nos dá? Lá na frente, Ele vai nos dizer no versículo 6, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso para lutar e tomar posse daquilo que Deus já liberou para você, daquilo que Deus já liberou para nós. E ser forte e corajoso não significa não ter medo. Significa mesmo com medo a gente ter coragem de ir. E seja feita a vontade de Deus. Certamente
aquele povo tinha medo de invadir aquela terra, derrubar aquelas muralhas. Mas o Senhor disse que estaria com eles onde eles pisassem a planta dos pés. Então é isso. Primeira coisa, a muralha que tem que cair é a incredulidade. Porque a fé vai te fazer acreditar que Deus está com você. E aí você vai ter coragem de, mesmo com medo, ir, porque você sabe que onde você pisar o seu pé, Deus estará com você. Então é isso que eu quero aqui, que o Senhor vem trazer, porque hoje quando acordei não sabia o que trazer ainda e disse para ele vem trazer a direção. É isso, conquistar a terra prometida. Para isso tem uma condição, seja forte, seja corajoso, e aí você fará as coisas aí acontecerem. A promessa está feita. E aí lá em Mateus, o Senhor vem nos dizer também, a partir de Mateus 28:16, por que eu vou levar isso? Porque é a direção do Espírito Santo. Ele vem dizer que os 11 discípulos dele subiram, ali para Galileia, até o monte onde Jesus tinha indicado. Então aqui está o que eu quero, o que o Espírito Santo vem suscitar para eu trazer para vocês aqui nesse momento. A palavra indicado. Você tem a terra prometida, mas você precisa das indicações do Senhor para saber por onde ir e o que fazer. E Jesus ele vai nos dando sim as dicas todos os dias. Para estar aqui agora, com certeza, creia que é por indicação dele. A palavra dita aqui é indicada por ele, que ela alcance seu coração. Os 11 apóstolos subiram para a Galileia, então assim, eles poderiam ter subido para a Galileia. Galileia, digamos assim, uma cidade. Na cidade poderia eles ficarem em qualquer lugar, mas eles foram para o monte onde Jesus tinha indicado. Certamente tinha muitos montes, sem a direção do Senhor eles poderiam ir também para qualquer um. Então, às vezes, sem a direção de Jesus, sem a direção do Senhor, a gente pode ir para qualquer lugar, a gente pode parar em qualquer monte. É preciso da direção dele. E ele vem dizer isso, que eles foram para o lugar onde o Senhor tinha indicado. Então, eu quero deixar aqui esse nome indicado, que Deus venha sobre você, que o Espírito Santo de Deus venha sobre você, lhe dando a graça de você seguir aquele caminho que o Senhor já lhe indicou. No íntimo de cada um, o Senhor vai indicando o que Ele quer de você. Receba quando Ele lhe indicar. Não tenha medo de obedecer às indicações do Senhor. Vai levar você sempre ao caminho certo, ao lugar onde o Senhor está esperando. Porque Jesus estava esperando por eles lá. Então, estava esperando por eles na cidade da Galileia. Poderia eles irem para qualquer lugar, mas o Senhor deu a dica certinha de onde eles iam encontrar com Ele. Assim também é com você. Tem um lugar certinho onde o Senhor já indicou. E às vezes nós não alcançamos, não encontramos com Ele, porque a gente segue por qualquer caminho, a gente segue por qualquer lugar. E aí não vamos chegar, ao lugar onde Ele está. É preciso ir por aquele caminho, por aquele lugar onde Ele nos indicou. A igreja é um caminho por onde o Senhor nos indicou para seguir. Há quem diz que não gosta da igreja, por exemplo, mas a igreja é um caminho por onde o Senhor deixou para a gente trilhar, que vai nos indicando, para a gente chegar mais perto, para a gente ir alcançando mais intimidade. E a primeira igreja somos nós, é dentro de nós. Então que o Espírito Santo mostre aí qual a muralha que precisa cair para você ter a firmeza de conquistar a terra que já é prometida para você ir com a condição que Ele lhe deu, ser forte e corajoso. E assim, na certeza da fé de que Ele está com você onde você pisar a planta dos seus pés. Isso, pela fé, você vai guiado, indicado por o caminho que Ele mesmo lhe disse. E assim, Ele conclui dizendo, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. Então siga firmemente, crendo que trilhando esse caminho, o Senhor prometeu lá em Josué 1, eu estou com vocês onde botar a planta dos pés. E o nosso Senhor Jesus Cristo termina aqui também o capítulo de Mateus dizendo, eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Então, ainda que você tenha medo, não deixe de ir. Seja corajoso. E corajoso é ir mesmo com medo. Amém? Que a graça de Deus se derrama
sobre você. Inunde o seu ser e o fogo queime aí. Você compartilhe isso para que outras vidas sejam alcançadas e que o fogo do Espírito Santo lhe dê a coragem de seguir, mesmo com medo. Ele está com você, onde você pisar a planta dos seus pés. Aleluia.